Marileia Aparecida Yantas. Marileia é uma professora exemplar. Dedicou muitos anos de sua vida a educar crianças na Rede Municipal de Ensino de Curitiba. Em 83, eu comecei a lecionar, que eu já fazia o magistério, em escolas pequenas e ao mesmo tempo trabalhando na igreja e ao mesmo tempo militando dentro do partido, né, que estava se formando e tal, a nível de Curitiba, e nós também ajudamos na fundação do Partido dos Trabalhadores. E daí eu passei no concurso da prefeitura e comecei numa escola chamada Américo Saboia, hoje é Américo Saboia, antes era Vila Verde. E nessa escola nós só podíamos entrar com guarda-pó porque lá eram os traficantes que mandavam. Tinha uma cancela, então a gente tinha que passar essa cancela sempre de guarda-pó, porque senão era perigoso alguma coisa. Primeiro ano meu, junto com uma outra equipe de professores que tinha uma condição de fazer análise e discussão, nós abrimos um processo contra o diretor de lá, que estava fraudando na questão do lanche das crianças, passando para a comunidade para ganhar votos. E nós conseguimos tirar aquele diretor de lá. Então foi o início de uma vitória para quem estava entrando, todo mundo fresquinho dentro da rede. E então essa foi a primeira escola, depois eu vim para o Júlio Moreira. Nós tivemos problema de estrutura aqui. Uma das vezes que eu estava com os meus alunos dentro da sala de aula, as paredes internas, elas caíram. Meus alunos eram do prézinho e os armários caíram com aquelas lições curitibanas enormes em cima das crianças. E nós que tivemos que salvar as crianças. Então, mais uma vez, toda a organização da escola, por causa da estrutura, para ver, trouxemos engenheiro, foi uma mexida total na escola. E depois eu fui para uma escola Ninfa, que é ali nas Mercês, e depois eu fui para a escola Orley Mel, e lá continuando com a militância, também continuando com aquela questão dos conselhos, militar através dos conselhos, para que as decisões sejam tomadas a nível de base. E lá no Orley Mel, então, desenvolvi um trabalho com eles, que foi muito legal, foi a questão dos haikais, a menor poesia que existe, a poesia japonesa, e os nossos alunos, eles ganharam a nível nacional. Então eles foram receber prêmio e foi bonito porque os alunos nunca tinham participado. Numa escola chamada Noeli Simone de Ávila, né, ali perto da PUC. Uma das vezes que eu estava dando aula, era lá no mês de junho, eu senti algo passar assim, estava um vento, e o diretor veio na sala e perguntou: tá tudo bem aí? Aquele vento que eu vi, que eu senti passando, né? Era uma bala passando e derrubou todo o alambrado na frente, assim. E esses livros que estão aqui são livros que eu trabalhava no Orley Mel. Eu pensei em escrever então o livro, né? O País de Sossego, e é um livro infantil, mas que fala de toda uma época sombria. Tem muitas pessoas que chegam para mim e dizem assim: ah, professora, esse livro tá falando da ditadura no Brasil. E daí outro dia eu estava contando história numa ONG e alguém falou assim para mim: puxa, você estava prevendo Bolsonaro? Então é a época sombria, né? Mas que as pessoas se organizam e conseguem lutar e trazer a luz. Essa boneca aqui, nós discutíamos a questão do racismo, principalmente o racismo contra a mulher e toda essa situação que na época não era tão noticiada como é hoje, com a questão do feminicídio. As crianças levavam para casa, conversavam com os pais, mostravam para os pais, e daí ele tinha que fazer todo um relatório do como que foi a conversa com os pais. Então essa é uma militância que você não pode ser um professor qualquer quando você é sindicalista, você entendeu? Isso a gente não pode perder um momento de falar sobre a questão do que está nos afligindo. E pôde provar inúmeras vezes como uma professora pode transformar vidas. Eu lembrei de uma criança que um dia chegou para mim: você sabe, professora, que eu quero ser bandido quando crescer? Eu quero ser bandido quando crescer porque lá na comunidade eu tenho um monte de coisa e eu não tenho. Daí eu sentei com ele. A primeira coisa que eu disse para ele foi o seguinte: olha, eu não permito que você seja. Sabe por quê? Porque você está tendo o que talvez ele não teve. Ou se ele não teve, que é a nossa educação, nossa conversa, nossa vida. Enfim, daí nós tivemos várias conversas, outras e tal, né? Depois eu só sei que a mãe dele veio até a escola, nós conversamos. Eu não sei qual foi o futuro dele, eu não posso afirmar. Mas eu sei que eu fiz um acompanhamento com essa criança. E eu mudei a forma dele pensar. E eu sei que no final do ano eu perguntei novamente para as pessoas: o que vocês querem ser? E ele me olhou e falou: professora, eu sei, eu quero ser bombeiro, porque eu quero salvar vidas. Então são coisas assim do meu magistério que me alegraram, que me dava assim uma água, né, uma luz, uma força para continuar.